Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse espantalhinho, que pode ser usado na decoração ou como peso de porta, fica bem fofo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. A gente vai precisar de uma bolinha de isopor, essa minha é de 75 milímetros. Ela tá meio feinha assim, mas é só passar uma lixa que sai. Vou usar também um pedaço de tecido. Aqui eu tô usando esse tecido aqui, que é um misto de algodão. Eu não tenho malha. Com malha ele fica melhor. Pode ser malha ou pele de pêssego, ficaria melhor. Mas é o que eu tenho. Vamos precisar de lã para fazer o cabelo, tinta de tecido e olhinhos. Esses olhinhos já que a gente já compra pronto de plástico. Vamos usar também chapéuzinho, esses mini chapéuzinhos. Eu vou usar esse de aba maior. Vou usar esse jeans velho aqui para fazer a jardineira dele. Então, vou tentar aproveitar algumas partes aqui, que fique mais legal. Para fazer a camisa, eu vou usar xadrez. Eu tenho esse pedacinho aqui, de misto, mas eu vou usar esse outro aqui, que é de poliéster. Provavelmente eu vou usar o vermelho. Nós vamos precisar de mais algumas coisinhas. Algumas eu coloquei aqui, outras eu acabei esquecendo. Então, tesoura, cola quente. Tô usando essa linha 10. Também tô usando uma linha que é para fazer crochê ou bordado, aquela linha mais grossa. Agulha. Para fazer o corpinho, tô usando essa garrafa PET e durex. E a gente vai encher com areia. Eu vou cortar aqui a garrafa PET, vou diminuir ela. Essa parte aqui eu também vou cortar. Não corto tão na ponta, porque ela é mais grossa, então pode ser um pouquinho mais para cá, nessa parte mais fina. Vou tirar essa ponta e vou fazer dois cortes ali, vou mostrando para vocês. Vou fazer um corte aqui também, nessa parte aqui que é um pouco mais fina. E depois eu acerto com a tesoura. Aqui também essa parte, para eu poder depois encaixar com a outra parte de baixo. Eu corto com o estilete primeiro e depois eu arrumo. Essa parte a gente dispensa. E agora eu vou cortar aqui, que eu acho que é a parte mais difícil para cortar. Corto essa parte aqui, arrumo com a tesoura. Vou fazer um teste aqui para ver se dá certo. Ficou meio alto, vou cortar mais um pouco para baixar, para que ele fique menor. Agora a gente vai colocar areia. Eu tô usando areia, mas poderia ser pedrisco, poderia ser alguma outra coisa que fizesse peso. Eu gosto de deixar a areia assim bem sequinha, para não ter problema depois de estragar. Tô colocando mais ou menos 2 copinhos desse, não muito cheio, mas é opcional, você pode colocar o quanto você quiser. Eu encaixei aqui uma parte na outra, agora a gente vai colar com durex. E para encher todo esse espaço que ficou vazio, para dar mais firmeza nele, também para não sair areia, eu costumo encher com alguma coisa. Aqui no caso eu tenho uns retalhos aqui que eu fiz uns negócios de TNT e sobrou esses pedaços que eu não vou usar, então eu vou usar esses. Poderia ser enchimento, poderia ser retalho de tecido, sacolinhas, alguma coisa que pudesse ficar bem firminho depois. Eu enchi bem, deixei bem firme. E agora a gente vai fazer a parte já da roupinha dele, da camisa. Eu medi com a própria garrafinha mesmo, só fui recortando ali um retângulo. Eu dei a volta aqui na garrafinha e deixei um espaço ali, só para poder passar uma costura. Deixei também sobrando um pouco em cima e um pouco embaixo, porque a gente vai passar agora uma costura lateral na lateral. Eu vou passar a máquina, mas poderia ser na mão. E depois a gente vai fazer um fuxico, tipo um fuxico para fechar em cima e embaixo. Eu aproveitei e já cortei 2 quadrados aqui, 2 retângulos que vão ser os braços. Aqui tá com 22, mais ou menos, por 13 centímetros. Mas você pode fazer aí na medida que você quiser. Eu já vou costurar outra parte, já vou costurar também essa parte dos braços. Eu vou dobrar ao meio, na parte mais comprida, e vou passar uma costura reta.
Costurei ali a lateral, já virei. E agora eu vou fazer uma costurinha aqui para fazer um fuxico. É só passar uma costura, puxar bem e arrematar. Não precisa deixar muito apertado, que não há necessidade. Agora a gente vai vestir nele, ficou muito alto, dobra um pedaço, até que fique mais ou menos da altura. A gente não vai fechar inteiro, tem que ficar um buraquinho. Remata bem e tá pronta essa parte do corpo. Os bracinhos agora a gente reserva e depois a gente vai usar. Para fazer a cabecinha, eu peguei um pedaço de tecido, faço ali a volta na bola de isopor e deixo um espaço para costura, mais ou menos 1,5 centímetros. Deixei também sobra dos dois lados. Agora eu vou pegar outro que eu tenho aqui costurado e vou colocar na bolinha. Desviro o tecido, coloco na bolinha, se ficar justo fica melhor, se não ficar dá para apertar mais um pouquinho. E agora a gente vai costurar e fazer um fuxico. Costurar eu tô usando aquela linha mais grossa, a linha 10, e arremata bem. Desse outro lado a gente puxa bem, eu tento esticar um pouco. Se fosse malha ia ficar melhor, acaba ficando um pouco de ruga. Estica bem e amarra. Eu vou usar aqui um pedaço da lã, poderia ser um outro fio mais grosso que aguentasse, um barbante. Essa parte ficou meio grande e vou tirar um pedacinho. Para fazer o cabelinho, eu tô usando aqui a lã. A minha medida vai ser meus dedos mesmo, eu coloquei ali 3 dedos um pouquinho aberto. Você pode fazer uma outra medida se quiser. Eu enrolei 8 vezes só e vou amarrar no meio com um pedacinho de lã. Corto aqui esses pedaços que ficaram maiores e abro ali no meio onde está enrolado. Eu usei mais ou menos 8 tuchinhos desse de cabelo. Não precisa colocar embaixo do chapéu. E para fazer um teste antes de ir colando, eu gosto de colocar assim com alfinete para ver onde que vai ficar. Para fazer o narizinho, eu cortei ali um redondinho. Cortei esse outro aqui também, mas eu achei muito pequeno, então eu prefiro um maiorzinho. Mas você pode escolher o tamanho do nariz. Usei um molde, um redondo, risquei com a caneta mesmo e fiz um fuxico. Eu enchi com enchimento, mas você pode encher só com um pedacinho de lã ou retalhinho de tecido, que também dá certo. Antes de colar o narizinho, eu pego uma caneta, alguma coisa sem muita ponta, aperto um pouco na bola de isopor, faço uma cavidade e daí eu coloco a cola quente e seguro um pouquinho. Assim ele fica bem discreto e não aparece a costurinha do fuxico. Para colocar os olhinhos, eu coloco 2 pingos de cola quente. Se você quiser, pode marcar antes, eu coloco sem marcação mesmo. Dá tempo de dar uma ajeitadinha se ficar torto. Para fazer a boca, eu marco com um lápis. Se você quiser, pode fazer direto. E com palito de churrasco, eu vou passando a tinta. Eu estou usando aqui a caneta permanente, mas poderia ser o palito com a tinta preta para tecido, mas eu tô usando essa caneta aqui. Vou fazer os cílios e a sobrancelha. Coloquei o chapéu nele só para saber onde vou colocar o cabelo. E agora eu já vou direto colando. Não precisa colocar nessa parte que é de cima, a gente só vai fazer a volta. Fiz a volta toda, agora a gente vai colar o chapéuzinho. Eu coloco a cola aqui nessa parte que vai encostar. Pode colocar bastante cola e daí a gente segura lá um pouquinho para ficar no lugar. Para fazer as mãos e os pés, eu tô usando palha da costa. Peguei ali uma porção, dou uma enrolada nela, vou deixar grandinho. E daí eu vou cortar já as duas mãozinhas. Vou fazer 2 amarrações aqui usando a linha de crochê, a mesma linha que eu costurei. Agora a gente vai dividir no meio e cortar ali, abrindo, como a gente fez com o cabelinho. Fiz aqui as mãos e os pés.
As mãos eu fiz menores e os pés um pouquinho maior. Para fazer a montagem dos bracinhos, eu vou usar a mesma linha. Poderia ser de outra cor, eu quero que fique aparente, eu quero que apareça, a gente vai amarrar ali no bracinho. Eu coloquei aqui um pedacinho de viés, colei com cola quente, mais ou menos 12 centímetros. Abri um pouquinho ali e colei. Em um dos lados, eu dobrei aqui uma partinha para dentro, mais ou menos 1 centímetro, pode ser um pouquinho mais. E vou encaixar a parte que eu já preparei ali do bracinho. E passar uma costurinha em volta e puxar, fazer um franzido. Agora a gente termina o bracinho só com cola quente. Eu vou puxar aqui para eu poder colocar um pouquinho de cola ali onde a gente franziu, só para que fique bem firme no lugar. Também para poder fixar um pouquinho essa parte da palha para não ficar saindo assim toda. Coloco em toda a volta e puxo tudo pro lugar. Agora eu puxo o viés até a ponta e prendo com cola quente. Eu sempre deixo a costura pelo lado de trás, então a costura fica bem no meio. Aqui eu deixei uma pontinha, a gente só dá uma acertadinha. Agora a gente só dobra e vai colocando cola quente. Dobra uma parte, dobra outra e dobra assim no meio. Os bracinhos ficam assim, soltinhos, e a gente vira para um lado ou para o outro. Agora é só colar no corpinho. A gente só vai posicionar ali e colocar com cola quente. Eu passo cola quente só na parte de cima. Agora é só colar a cabecinha. A gente vai pegar a cola quente, vai encher esse buraquinho. Eu coloco bastante cola quente ali nessa parte que ficou furada. E a gente vai encaixar a cabecinha. Para encaixar, eu uso a ponta da tesoura, daí para não queimar a mão. E se precisar, depois a gente coloca mais um pouquinho de cola quente. Para fazer a jardineirinha, eu coloquei aqui uma perna em cima da outra, ajeitei bem. Eu vou usar aqui esse detalhe para ser a parte de fora da jardineirinha dele. Aqui na calça ela tá ao contrário, mas eu vou usar para fora. E eu vou cortar aqui mais ou menos como se fosse fazer uma calça mesmo. Vou deixar um pouquinho grande e depois eu acerto se ficar muito grande. Eu vou cortando aqui, tô cortando mais um pouquinho, porque eu achei que ficou meio grandinha, mas a gente faz o modelo como se fosse uma calça jeans. Então, se você não tiver ideia, pega aí uma calça, dobra e dá uma olhadinha como é que vai ficar. Só lembrando que eu não sou costureira também, então eu faço ali meio a olho as coisas. Eu abri aqui uma parte em cima da outra e agora eu vou cortar a parte da frente e deixar um pouquinho menor, tirar esse bico aqui. O bico fica para trás e a frente mais baixinha. Eu coloco aqui direito com direito, vou passar uma costura nesses dois lados aqui, que são a parte do corpinho, e uma costura depois nas pernas. Passei a costura, agora a gente desvira e vai vestir nele. Aqui eu não vou cortar esse excesso, eu vou dobrando aqui, ajeitando. E depois a gente vai passar um alinhavo. Para fazer a parte de cima, eu vou separar algumas partes. Se fosse um espantalhinho maior, eu usaria esse bolso, mas ele é muito grande. Então, eu vou usar esse bolsinho que vem aqui. Algumas calças têm, outras não. Eu acho que vai dar certo. Eu vou cortar ali e vou usar, inclusive, essa beiradinha que tem aqui na calça. O tamanho ficou bom, só que agora eu vou cortar outro pedacinho do outro bolso, a beiradinha ali, para poder completar a cintura dele, a volta toda. Para fazer as alças, eu vou tirar essa parte aqui. Um lado eu vou cortar rente e a parte de cima eu vou cortar um pouquinho maior
para poder dobrar, para ficar um acabamento mais bonitinho. Eu vou dobrar e vou passar cola quente. Se quiser, pode costurar. Coloquei aqui com alfinete para mim ver como que tá, como que vai ficar. Eu acho que vai dar certo. Agora, antes de colar essa parte, a gente vai fazer a costura aqui na calça. Eu vou ajustar a calça aqui dando uns pontos. Eu vou dobrando e alinhavando. Eu tô usando essa linha de crochê, que é mais resistente. Poderia ser também a linha 10 ou alguma outra que não arrebente. Com a mesma costura, eu prendi nas duas laterais na roupinha dele, para ficar no lugar, depois a gente vai passar cola. Cortei aqui o outro bolso também, a beiradinha, e agora a gente vai fazer uma emendinha, vou dar uns pontinhos à mão. Eu tô usando aqui uma linha para costura, eu coloquei um fio duplo, e vou dar uns pontos aqui para que fique bem firme. Antes de colocar a parte de cima da jardineira, eu vou colocar um pouquinho de cola quente, só para que não saia do lugar. Agora é só colar, vou usar cola quente, centralizei ali, eu vou passando cola e segurando um pouquinho para ficar bem firme. Aqui na parte de trás, antes de colar com cola quente, eu vou colocar as alças. Para fazer essa parte das alças, eu havia pensado em fazer uma costurinha ali, mas eu tô colocando cola quente. Então, é só ir colocando cola e dobrando um pedacinho ali com cuidado. Coloco as alças ali no lugar, começando pelas costas, depois eu ajusto a frente. Vou colocar um pinguinho de cola. Agora é só colocar cola quente e terminar de colar. As alças também serão só coladas, então eu vou ajustar um pouquinho, as minhas estão grandes, vou cortar um pedacinho ali e vou colar pela parte de dentro. Para terminar as perninhas, eu vou fazer um alinhavo ali com a linha de crochê, um pouco mais para cima, amarrar e também vou colocar cola. Para finalizar, eu coloquei aqui um lacinho feito com palha da costa e ele tá prontinho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.